Bem-vindos à nossa segunda aula de matemática. Então, a gente vai seguir aí dando sequência, ao nosso conteúdo que a gente iniciou aí na primeira aula. Então, vamos dar sequência falando de sistemas de numeração, não é? Então, a gente viu aí na primeira aula que os sistemas de numeração, eles surgiram aí a partir de quê? Da necessidade, do ser humano, essa necessidade de quê? De contagem, Então, a partir dessas necessidades, a gente viu que lá no início, eles utilizavam o quê? Para fazer essas contagens. Então, eles utilizavam aí as pedras, Depois, eles faziam o quê? Marcações aí em ossos, em madeiras. Vimos que eles utilizavam aí as cavernas, por exemplo, para simbolizar aí com alguns desenhos, onde esses desenhos aí apresentavam aí essas contagens, que eles necessitavam. Então foram a partir dessas necessidades aí que surgiram e foram surgindo aí os sistemas de numerações, Então na primeira aula aí a gente falou de dois sistemas de numerações, que foram os sistemas de numerações egípcio e o sistema de numeração romano. Então a gente viu que ambos possuem regrinhas aí diferentes, Então a gente falou um pouco sobre cada um deles, como a gente faz essas operações, onde foram aplicadas aí as atividades, justamente para a gente, fazer autorizações dessas regras para resolver as questões da atividade. Então a gente segue hoje dando sequência aí, ainda falando de outro sistema de numeração. Então esse é o mais comum, que é conhecido por todos nós, que é o nosso sistema de numeração decimal. Então vou explicar aqui através do slide, já que é bastante simples a gente compreender esse sistema. E na sequência eu vou levar para o quadro, para explicar aí os tópicos no quadro para que vocês entendam aí melhor, Então a gente vai falar do sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema de numeração. Então a composição dele, sistema de numeração decimal. Então, no sistema de numeração decimal, usamos aí 10 símbolos chamados algarismos. Esses símbolos, ou seja, esses algarismos foram inventados aí pelos índios e divulgados pelos árabes. Então, por isso aí, a denominação de ser chamado também sistema indo-arábicos, porque foram desenvolvidos aí, teve a contribuição, na verdade, desses dois povos. Então, ele pode ser chamado dessas duas maneiras: sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arábicos. Então, ambas denominações aí se referem ao mesmo sistema. Então, a gente vê aí a sequência, Ele é formado por 10 símbolos aí, como todos nós conhecemos, que é o que? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, a partir desses 10 símbolos, é possível a gente formar qualquer número que a gente queira. Então, com eles podemos representar qualquer número, por maior que seja. Então ele também é chamado de sistema de numeração decimal, porque justamente por isso, porque ele é um sistema que é possível agrupar aí de 10 em 10. O que a gente vai ver aqui agora através desse exemplo. Então agrupamento de 10 em 10. Aí tem uma pergunta bem simples, A gente tem duas imagens aí simbolizando aí esses objetos, A pergunta é a seguinte: em qual das duas situações está mais fácil contar? Então aí representa, na verdade, o mesmo valor. Então a gente tem esse primeiro valor, essa primeira imagem aqui e a segunda imagem. Então aqui, por exemplo, para contar com mais facilidade os palitos são organizados em grupos de 10. Observe que obtivemos aí 2 grupos de 10, restando 6 palitos. Então escrevemos esse número assim.
Então aqui a gente tem duas opções. Na primeira opção são todos aí, né, vamos dizer assim, espalhados, né? Para a gente contar, a gente vai ter que pegar, fazer contagem de um em um. Já nesse aqui, ó, a gente juntou, né, dois grupos aqui de 10, né? Então a gente foi formando um grupo de 10. Depois sobrou 6 porque não foi possível aí formar esse grupo de 10, né? Então fica mais fácil. Se o cada grupo vale 10, 10 mais 10, 20, com 6, 26. Então essa é a forma que a gente faz para fazer a contagem desses com esse sistema de numeração. Geralmente a gente costuma juntar de 10 em 10, porque tipo, eu junto 10 unidades e eu troco por uma dezena. Então a regrinha é essa. Então se eu vou juntar agora 10 dezenas, já vou trocar por uma centena, ou seja, cada valor, né, cada valor representa 10 vezes mais o grupinho. Seria igualmente como se fosse desse jeito. Então por isso aí que ele é chamado também sistema, né, de numeração decimal, porque é possível a gente fazer esse agrupamento de 10 em 10, seja grupo de unidade, dezena, centena, e sempre trocando pelo grupo posterior, né? Posterior maior, vamos dizer assim. Então ele também é conhecido como sistema de numeração posicional. Por quê? Eu vou ler o exemplo aqui, a gente vai dar uma observada. Por exemplo, o valor de cada algarismo depende da posição. Observe da posição que ele ocupa no número. Cada posição tem 10 vezes maior a posição que fica à sua direita, né? Por exemplo, o número aqui, ó, 3.333, há 4 algarismos iguais, mas todos eles têm valor diferente. Então aqui a gente tem um número representado por 4 algarismos iguais, que é o valor 3 repetido aqui 4 vezes, mas de acordo com a sua posição, se a gente pegar aqui ó, na nossa direita e indo para a esquerda, então cada valor que vai, que a gente compara aqui, ó, a nossa esquerda, que vai, vamos dizer assim, vai dando sequência, vai pulando para a esquerda, cada valor ele é equivalente a 10 vezes o valor anterior, ou seja, ele multiplica por 10, né? Sempre será igualmente a gente vai multiplicando aí por 10, por exemplo. Então aqui nesse primeiro valor, se a gente pegar aqui da esquerda, né? Esse primeiro valor aqui da esquerda, o 3, né? Ele vale o quê? 3 unidades de milhar, ou seja, 3.000. Então se a gente começar a falar esse valor daqui, esse primeiro valor a gente fala 3.000, que é o que está aqui, ó. Mais esse segundo valor aqui indo para a nossa direita, esse segundo valor aqui, né? Então aqui ele vale o que? 3 centenas, ou seja, 300. Então o segundo valor é equivalente a 300. Se a gente for falar esse valor, a gente faz 3.000 no primeiro, o segundo 300, né? Aí esse terceiro 3 aqui, ó, aqui vale quanto? Aqui vale 3 dezenas. 3 dezenas equivalente a 30, ou seja, mais 30. E por último aqui, esse 3 aqui equivalente ao que? É 3 unidades. Então, se a gente for fazer a decomposição aqui, né, na ordem, da esquerda, por exemplo, para a direita, a gente fala 3.000, mais 300, mais 30, mais 3. Ou seja, 3.333. Então, comparando também da direita, né, o primeiro vale só 3, depois multiplica o segundo por 10. Será igual a multiplicar por 10, 3 vezes 10, vale 30. Então, pego esse 30 aqui na terceira ordem aqui, ó. Multiplica por 10, vale 300. E o quarto valor multiplica por 10, que vale 3.000. Então, a sequência aí é essa. Aí, para a gente, né, só confirmar esse exemplo aqui que a gente citou, né, por exemplo, o sistema de numeração decimal, por realizar agrupamento de 10 em 10, é também chamado de sistema de base 10, aquilo que eu já acabei de falar, né? Então segue a sequência aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 10 unidades. 10 unidades eu posso trocar por quê? Por uma dezena. Então aqui é equivalente ao que? A 10. Então se eu falo 10 dezenas agora,
ou seja, 10 grupos de 10. Eu troco por quê? Por uma centena, que é equivalente a 100. Aí 10 centenas, ou seja, 10 grupos de 100, eu troco por o quê? Por uma milhar, equivalente a 1000. Assim como 10 milhares, né, é igual a uma dezena de milhar, ou seja, 10.000. 10 dezenas de milhar é equivalente a uma centena de milhar, ou seja, 100.000. E por último aqui, 10 centenas de milhar é equivalente ao quê? A 1 milhão. E assim segue a sequência, ok? Então a gente vai ver esses tópicos agora no